Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou usando essa nova ferramenta. A gente vai ver se ela funciona. Se ficar bom para vocês assim, vocês vão enxergar os slides mais perto de vocês e vão só ouvir minha voz. Então, nosso assunto da aula de hoje é a cinética química. A cinética química, ela estuda a taxa de desenvolvimento das reações, tá? Ou seja, a velocidade com que as reações se processam e também quais são os fatores que nós podemos, utilizar e controlar e alterar para também conseguir, então, alterar a velocidade das reações, para deixar essas reações mais lentas ou mais rápidas, dependendo do nosso objetivo. A gente tem, então, vários, cálculos para fazer dentro da cinética química. Um deles, então, é o cálculo da velocidade média da reação. É bem tranquilo, então a gente vai usar a variação, da concentração, ou seja, do número de mols, tanto pode ser usado como número de mols de reagentes ou número de mol de produtos, tá. Sempre lembrando que a variação, né, a gente calcula o estado final menos o estado inicial, independente da variação do que seja. Dividido então pela variação do tempo em que essa, reação aconteceu. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que mostra, a dinâmica de uma reação química qualquer, onde sempre a gente vai ter no início, né, uma grande quantidade de reagentes e zero quantidade de produtos. Ao longo do tempo, né, essa reação começa a acontecer e a quantidade de produtos começa a aumentar, enquanto a gente tem, né, um decréscimo na quantidade de reagentes. Esses gráficos a gente vai usar também quando formos falar sobre equilíbrios químicos. Então, a gente passa, lá desde o nono ano até o terceiro, falando sobre as reações químicas, a gente aprende a fazer balanceamento, a gente identifica os elementos que fazem parte e poucas vezes a gente fala de como ocorre, dos mecanismos, né. Hã, Basicamente existem vários mecanismos que decifram, que explicam como as reações químicas acontecem. Mas a gente precisa de alguns fatores básicos para que a reação consiga acontecer. Então, são condições fundamentais, tá? São 4 condições. Então, a gente tem essas 2 aqui, que a gente chama de principais, que os reagentes devem entrar em contato, ou seja, eles devem ocupar o mesmo espaço, né, estarem no mesmo recipiente, na mesma vidraria. De nada adianta eu ter o reagente 1 numa vidraria e o reagente 2 em outra, essa reação ela nunca vai acontecer. Outro ponto importante para uma reação química acontecer é que a gente precisa que os reagentes sejam afins quimicamente um do outro. Então, eles precisam ter essa afinidade química, a gente chama, certo? Então, vamos continuar aqui. Outro fator importante para uma reação química acontecer, a gente chama de teoria das colisões. Então, sabe-se que a reação se processa quando ocorre um agitamento, agitação das moléculas, né, não sei se essa palavra agitamento existe, em que elas começam a se chocar. Porém, esses choques, eles precisam ser efetivos para que a reação aconteça. A gente tem o exemplo aqui, do gás hidrogênio e do gás cloro, né, são reagentes afins, são também colocados no mesmo recipiente e vão formar o ácido clorídrico. Mas para que isso ocorra, a gente precisa ter essas colisões efetivas, ou seja, a orientação da colisão deve estar correta, que não é o caso desses 2 primeiros exemplos, tá. Esses gráficos, algumas dessas imagens vocês encontram no livro da Marta Reis, depois eu posso colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, hã hã, o nome certinho do livro para vocês encontrarem, quem tiver oportunidade, é um livro bastante bom. Algumas imagens também a gente tem do livro do Feltri, então eu deixo aqui embaixo depois esse link para vocês da bibliografia, certo? Então a gente precisa que essas orientações elas sejam corretas e que esses choques sejam fortes o suficiente para deslocar os átomos dos seus lugares comuns e aí então ocorrer a formação das novas moléculas.
certo? Além, então, das colisões efetivas, a gente precisa ter também, uma energia correta para que a reação ocorra, uma quantidade de energia. Essa energia a gente chama de energia de ativação. A partir do momento em que uma reação, consegue então atingir essa quantidade de energia necessária, é formado o complexo ativado. Isso significa que a reação está acontecendo. Tanto para as reações exotérmicas quanto para as reações endotérmicas, a gente vai ter essa quantidade de energia necessária que seja atingida para que a reação comece a acontecer. E aqui a gente pode ver então essa diferença entre onde a reação inicia e o pico de energia que ela atinge, que é então a energia, de ativação. Quanto maior for a energia de ativação que uma reação precisa atingir para iniciar, mais tempo ela vai demorar para acontecer. Quanto menor for essa quantidade de energia para alcançar, mais rápido ela acontece. Então, a energia de ativação, a gente diz que ela é a energia mínima que as moléculas devem possuir, né, para ficarem agitadas o suficiente, se chocarem e a colisão, então, ser efetiva entre elas. Agora a gente vai falar, então, de uma parte que particularmente eu gosto muito, do estudo da cinética química, que são os fatores que influenciam na velocidade. Então aqui eu trago para vocês o primeiro fator, que é a temperatura. Bastante comum no nosso dia a dia da gente entender como a temperatura funciona. Sempre que ocorre, então, um aumento de temperatura numa reação química, a gente vai ter um aumento na velocidade das reações, certo? Então a gente tem aqui, 2 exemplos, tá? Quando a gente vai alguém vai no salão fazer uma escova progressiva, é utilizado o secador para acelerar essa reação química de quebra de pontes, de enxofre, que é o que ocorre, né, numa uma progressiva aí encontrada nos salões. Outro Se a gente falando de salões, a gente pode lembrar também quando faz luzes no cabelo, é colocado o papel alumínio para conseguir ter uma temperatura maior e assim acelerar esse processo de descoloração. Quando a gente quer desacelerar uma reação, o exemplo mais comum é a utilização na nossa casa, né, de geladeira ou freezer para diminuir, hã, o amadurecimento, o apodrecimento dos alimentos. A eletricidade, ela também é um fator que vai acelerar as reações químicas, né. Essa energia, a eletricidade, a gente já viu lá na eletroquímica que ela é capaz, então, de fazer reações químicas acontecerem. E também a gente tem um exemplo muito importante, que é a questão dos raios que conseguem fazer o nitrogênio atmosférico sair da atmosfera e passar para o solo. Isso é extremamente importante, essa reação do ciclo do nitrogênio, quando a gente fala na importância dos vegetais, né, que são os únicos seres capazes de trazer a energia luminosa do sol para a nossa cadeia alimentar. Então, se não fosse essas reações, a gente não existiria. Os nitratos, eles são muito importantes no desenvolvimento, principalmente das bases nitrogenadas. Hoje em dia, quando a gente fala em plantações, a gente não precisa ficar esperando, tempestades acontecerem para obter nitrogênio no solo, então a gente consegue a partir, hã, de adubos químicos, obviamente, conseguir colocar mais nitrogênio no solo, e não só nitrogênio, fósforo também e potássio também. Então esse é um dos adubos mais conhecidos que a gente tem, né, que é o NPK. Outra então, outro fator importante que vai influenciar a velocidade das reações é a luz. Então algumas reações são bem comuns no nosso cotidiano e também tão importantes quanto a questão do nitrogênio que eu falei no slide anterior, a gente tem a fotossíntese, né, que é a fotossíntese, ela é uma reação que ocorre parte dela em fase luminosa e parte dela em fase escura, mas a gente sempre precisa dessa parte, em fase luminosa, em fase clara, para que ela se processe
corretamente. Então, a fotossíntese nem preciso falar do quanto ela é importante também para nós e para os demais seres vivos. Aqui a gente tem um exemplo, né, dos óculos que mudam a coloração. Isso é uma reação química que é então acelerada pela presença de luz, tá? Então faz o escurecimento das lentes. E quando a gente falar sobre equilíbrio químico, a gente volta a ver o que acontece nos óculos que tem essa transição de cor. Outro fator, então, é a concentração dos reagentes, porque a gente pode ver então que quanto maior for a concentração de reagentes, maior as chances então, de ocorrerem choques entre as moléculas. Então, quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, ocorre um aumento na velocidade da reação. Então, a gente pode pensar em alguns exemplos, como a combustão com álcool mais concentrado, então entre um álcool 40 e o álcool 99, a gente tem uma maior combustão com maior concentração. Se a gente coloca mais carvão ou lenha em uma fogueira, a quantidade, né, de fogo aumenta também. Se a gente falar, numa técnica bastante comum usada em casa, a gente tem a concentração do gás eteno, né, para acelerar o amadurecimento dos frutos, quando a gente embrulha, por exemplo, um abacate em jornal. O outro fator, então, que a gente pode falar é sobre a pressão. E aqui na imagem fica bem claro o que acontece, né? A gente diminuindo a área que a gente tem, ou seja, aumentando a pressão, a gente consegue ter um maior número de choques, de colisões entre as partículas. Logo, com maior número de colisões, a reação se desenvolve mais rápido. Aqui a gente tem outro, então, exemplo de um fator que nós podemos utilizar para acelerar ou desacelerar reações químicas. Então, quanto maior a superfície de contato, né, que é a área exposta, dos reagentes, maior também vai ser a taxa de desenvolvimento, ou seja, menor a velocidade da reação. E aqui a gente tem dois exemplos, da palha de aço, pregos. E aí a pergunta é: qual deles enferrujaria mais rápido? Quem tem a maior superfície de contato? Então a gente logo percebe, se a gente fizer esse experimento, inclusive no nosso cotidiano, a gente vai ver que a palha de aço ela enferruja mais rápido, porque ela tem uma maior superfície de contato. Isso acontece também, por exemplo, quando a gente vai cozinhar algum alimento, né? Um alimento cozinhado inteiro, uma batata, uma cenoura, ele vai cozinhar com uma menor velocidade do que se vocês então cortarem em pequenos pedaços esses alimentos. Isso acontece no nosso organismo também, onde a gente tem as microvelocidades intestinais que servem para aumentar a superfície de contato, e ajudar então numa maior absorção dos nutrientes, maior absorção possível dos nutrientes. E a gente vai por fim, então, para o último, fator que influencia na velocidade das reações, também é um dos fatores que eu mais gosto de falar sobre, que são os catalisadores, né. Quando a gente fala em catalisador, normalmente a gente pensa no catalisador dos automóveis e fica a minha sugestão, então, para que vocês leiam sobre como funcionam esses catalisadores de automóveis, que transformam os gases tóxicos, né, poluentes, em gases menos tóxicos ou não tóxicos, nos motores dos automóveis. É bastante importante, é algo que já vem há alguns anos sendo utilizado e acredito que a gente não vai deixar de utilizar, né. Então o que que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade da reação por uma técnica, simples, que é diminuindo a energia de ativação das reações, né. Então só que o catalisador ele não é consumido, ele não é considerado um reagente, ele não vira um produto no final do processo, tá. Então o catalisador age diminuindo a energia de ativação, como mostra esse gráfico aqui para vocês. Então a gente tem a entalpia aqui, o caminho da reação, a gente precisa atingir, sem o catalisador, uma energia de ativação alta. Com a utilização do catalisador, a gente diminui essa quantidade de energia, de ativação necessária. Então, o que acontece é que a reação se processa mais rápido. Falando em catalisadores ainda, acho bastante interessante comentar
sobre os catalisadores biológicos, tá? Os catalisadores biológicos para nós são as enzimas e a vida seria bem difícil sem a presença delas. Desde pensando na nossa alimentação, quando a gente consome algum carboidrato, onde a ação da enzima amilase salivar já inicia na própria boca a quebra desse carboidrato para transformar ele em açúcares mais simples, assim como enzimas mais complexas que vão atuar na defesa do nosso organismo, contra o que a gente chama de estresse oxidativo. Hoje em dia, o estresse oxidativo ele é muito estudado, sabe-se então que ele pode estar envolvido, hã, como causa de muitas doenças, diabetes, Alzheimer e outras. Então, o que acontece nesse estresse oxidativo é que, dependendo do estilo de vida, da nossa própria respiração, a gente produz o que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. Então, a gente tem aqui alguns exemplos dessas espécies reativas de oxigênio, que é o superóxido, o hidróxido, o peróxido de hidrogênio, que é bastante conhecido. Então, quando a gente tem hábitos de vida não saudáveis, a gente tem um aumento nessa produção dessas espécies nocivas e nossa proteção, biológica natural, que são algumas enzimas, não conseguem dar conta de converter isso para espécies menos tóxicas. O que acontece é um desequilíbrio nessa balança entre quantidades, espécies reativas de oxigênio e quantidade de enzimas protetoras. O ideal, então, é que a gente consiga manter essas quantidades sempre balanceadas para ter uma vida saudável e não ir, né, não adquirir nenhuma doença ou algo assim. Aqui a gente tem um exemplo principal, que é a catalase. A catalase é uma enzima, então ela é um catalisador da reação que transforma o peróxido de hidrogênio, que vocês conhecem, é bastante comum no nosso dia a dia, a gente fala, comumente como água oxigenada, então ela é produzida no nosso organismo, é uma espécie tóxica. Se então se encontrar com ferro e cobre, vai reagir e gerar a reação de Fenton, que é mais perigosa ainda. E aí a catalase, então, ela auxilia nessa transformação, ela catalisa essa reação de transformação do peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, que são moléculas não nocivas. Então aqui eu mostro a importância, né, de hábitos de vida saudável, manter essas quantidades de enzimas protetoras em níveis adequados, produzir o menos possível de espécies reativas de oxigênio. Ah, que hábitos de vida vão produzir mais espécies reativas de oxigênio? Não fazer exercícios regularmente, beber, fumar, não se alimentar saudável, não dormir direito. Então, são os hábitos que a gente fala sempre, o tempo todo, que não vão só influenciar nisso, mas vão influenciar, obviamente, também no nosso, na nossa qualidade de vida no geral, né? Então, sempre lembrando disso para vocês. A nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo método. Não foi necessário utilizar aqui esses recursos, ainda estou aprendendo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só perguntar. Um beijo e até o próximo vídeo.